Olá, meus amigos queridos, mais uma vez hoje vamos estudar um tema muito impressionante que encontramos na Bíblia Sagrada, um tema que confesso aos irmãos que é incomum de ser estudado. Poucas vezes nós vamos ouvir alguém a nos explicar de maneira clara sobre esse tema, mas é um tema relevante de ser entendido e nós aprendemos e estamos a aprender que tudo que está na Bíblia, nada devemos desprezar. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para corrigir a injustiça e para a nossa própria salvação. Por isso vamos estudar esse tema. Convido o irmão para que preste atenção em tudo que nós vamos aqui perceber e peço para que cada irmão que está ouvindo esse tema possa abrir a sua mente e o seu coração para a compreensão, porque é um tema muito relevante, é um tema que mostra de maneira muito clara o desejo de Deus de nos salvar. É um tema que nos mostra de maneira muito clara a vontade de Deus de fazer morada em nós. Por isso convido você a abrir o seu coração e a sua mente, queridos. E agora vamos orar para o início da correção do nosso estudo. Vamos orar. Querido Pai, querido Deus que nos altos céus habita, louvado e exaltado seja teu nome. Entramos na tua presença nessa hora para mais uma vez estudarmos esse tema que o Senhor deseja que nós compreendamos. O tema que fala do santuário, será que é só aqui na terra ou também existe no céu? Nos ajuda a estudar de maneira muito clara esse tema para que possamos ficar claros de que da mesma forma que o Senhor mandou fazer o santuário aqui na terra, existe um santuário no céu em que o Senhor tem estado a interceder dia e noite por nós. Permita, Pai Santo, que todos possamos compreender e cada um possa abrir o seu coração e que esse estudo possa aproximar-nos cada vez mais de Ti, Pai. Seja feita a sua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. A questão número 1 do nosso tema tinha como pergunta: que pedido especial fez Deus a Moisés? Como se chamavam as divisões desse tabernáculo e o que existia nele? E a resposta nós íamos tirar é Êxodo 25, 8 a 9, Hebreus 9, 2 a 4. E nós encontramos que o pedido especial que Deus fez a Moisés foi de que deviam fazer um santuário para que ele habitasse no meio deles. Não é lindo isso? Deus queria que eles fizessem um santuário para que ele se transferisse do céu e habitar no meio do povo. Isso era uma coisa real, não era uma coisa simbólica. Deus estava a habitar no meio do povo e a manifestação da sua presença era visível para todo o povo dentro desse santuário que Deus mandou que fizessem. Esse santuário, queridos, era dividido em duas partes. O primeiro chamava-se Lugar Santo e o segundo chamava-se Lugar Santíssimo. No primeiro lugar, que é o Lugar Santo, tinha lá uma mesa com 12 pães que sempre deviam existir, um candelabro com 7 lâmpadas que sempre deveriam estar acesas e um altar de incenso. No segundo lugar, que é o lugar santíssimo, queridos, ali encontrava-se um vaso que continha o maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas do concerto dentro da arca que estava lá no lugar santíssimo. O lugar santo, queridos, portanto, era dividido em 2 compartimentos. O primeiro era o lugar santo e o segundo era o lugar santíssimo. Mas também, queridos, à frente do lugar santo ficava o pátio no qual estavam o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos antes de entrar no santuário. Deus queria que o povo tivesse uma visão clara do porquê foi necessário haver um resgate quando os nossos primeiros pais pecaram. Vimos na lição passada que não há remissão de pecados sem sangue. Deus queria mostrar de maneira clara como você pode ser perdoado os seus pecados. No número 2 nós encontramos o que separava as divisões do santuário e quem podia entrar nesses compartimentos. E a resposta encontramos em Êxodo 26, 33, Hebreus 9, 6 a 7. E a resposta clara é que o que separava as divisões do santuário era simplesmente um véu.
O véu separava o lugar santo do Santíssimo. E o véu era uma espécie de uma cortina bem grande que Deus mandou que fosse feita para haver separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Eu posso demonstrar a vocês como sendo uma casa que apenas foi feita sem a divisão de quarto e sala, onde nós arranjamos uma cortina que separa a sala do quarto. Era isso que estava a acontecer, queridos. Era essa divisão desse santuário que Deus havia mandado fazer. Mas lá fora dessa espécie de casa que a divisão era a cortina, existia um pátio, onde esse pátio havia o lugar do holocausto e a pia, onde os sacerdotes deviam lavar as mãos e os pés antes de entrar dentro desse quarto, dentro dessa casa dividida através desse véu. Os sacerdotes, ao entrar, deviam entrar simplesmente no lugar santo e em nenhuma hipótese deviam passar para o lugar santíssimo. E isso só acontecia uma vez ao ano, só pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote é que devia passar para o lugar santíssimo, e ao passar ao lugar santíssimo não era só simplesmente entrar, existia uma cerimônia que deveria ser feita, pois ele era um pecador e se ele entrasse direto morreria na hora. É o que nós vamos ver aqui, continuando nesses exercícios. Então nós estamos aqui a perceber que os serviços que eram realizados nesse santuário eram vários, mas destacam-se 3. Não é? Aqui nós encontramos em Levítico 4, 27 a 30, que era realizado o serviço de qualquer pessoa que pecasse, devia vir com um animal sem defeito e devia o matar diante do sacerdote, enquanto o sacerdote punha uma vasilha por baixo do pescoço do animal, para que à medida que o animal morresse, aquele sangue pousasse naquela vasilha, e o sacerdote depois levava o sangue para dentro do lugar santo e punha no altar do incenso, nos 4 cantos do altar, o sangue daquele animal. Isso demonstrava a transferência do pecado daquela pessoa que trouxe o animal para dentro do santuário, e a pessoa ficava perdoada, mas o pecado ficava registrado lá no lugar santo durante 1 ano. E isso era todos os dias, todas as pessoas faziam isso, os pecados ficavam dentro do lugar santo, simbolizados por aquele sangue que era levado pelo sacerdote para dentro do lugar santo. Além desse trabalho que o sacerdote fazia de receber cada pecador que trazia o seu animal para pedir a remissão dos seus pecados, também o sacerdote devia oferecer no altar 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Ele deveria oferecer pela manhã e o outro cordeiro oferecia à tardinha. Agora, por que ele tinha que fazer isso enquanto que as pessoas traziam os seus cordeiros? Isso mostra claramente a necessidade da intercessão contínua pelos pecadores. O trabalho da intercessão não pode ter pausa, devia ser feito frequentemente. E fora disso, queridos, esse sacerdote que matava 2 cordeiros, um pela manhã, um pela noite, também incluía aquelas pessoas que tinham o desejo de se arrepender, mas não tinham nenhum animal para oferecer porque eram pobres. Mas eles eram pessoas que adoravam a Deus e queriam estar em paz com Deus. O arrependimento deles, a remissão dos pecados deles estava manifestado nessa morte dos cordeiros que o sacerdote devia fazer diariamente e continuamente. E fora disso, encontramos também que uma vez ao ano devia-se afligir a alma. Nenhuma obra devia ser feita, nem o natural, nem o estrangeiro, o que peregrinava entre eles. Por quê?
porque nesse dia iria se fazer a expiação de todos os pecados. Nesse dia seriam purificados de todos os pecados deles. Vocês lembram quando eu disse que a pessoa trazia o animal e matava o animal e o sangue daquele animal era levado para dentro do lugar santo? Pois é, queridos. Nesse dia, no dia 10 do 7º mês, era feita a purificação daquele sangue todo que era levado para dentro do lugar santo. Era feito o trabalho final de todo o ciclo que era feito em todo o ano. Era uma espécie de juízo final. Era uma espécie de apagar-se definitivamente os pecados do povo que estavam acumulados dentro do santuário. E nesse dia, queridos, algo muito relevante aqui que tem que ser percebido. Nesse dia, toda a alma, todo o povo devia afligir-se, porque era o dia em que haveria de se decidir o destino final de cada um. Nota que os pecados estavam todos perdoados porque o animal já havia morrido, mas ficavam lá na presença de Deus, não porque Deus ia achar toda hora lembrar os pecados, mas seriam definitivamente esquecidos, definitivamente apagados diante de Deus, e a pessoa tinha a certeza de que essa pessoa foi aceita diante de Deus. Era no único dia do ano que o sumo sacerdote deveria entrar no lugar santíssimo e o povo deveria afligir a sua alma. Esses eram trabalhos que ocorriam no santuário, queridos. No número 4 nós encontramos de onde Deus se manifestava e falava e o que tinha lá dentro. E nós encontramos claramente a resposta em Números 7, 89, Êxodo 25, 22 e 21. E nós encontramos que Deus se manifestava e falava de cima do propiciatório que está sobre a arca da aliança, ou do testemunho, ou do concerto, depende da Bíblia que você vai ler, a tradução que está aí. Entre os dois querubins e lá dentro da arca tinha o testemunho que Deus deu. Que testemunho era esse? A arca de testemunho é um objeto tipo baú, onde dentro está o testemunho, que são os 10 mandamentos, escritos pelo próprio dedo de Deus. Isso encontramos em Êxodo 31, 18. Deus, querido, se manifestava por cima desse baú, por cima da tampa desse baú, que tem o nome de propiciatório. Deus se manifestava dali e ele ouvia essa voz de Deus através desse lugar onde ele se manifestava. Moisés foi ordenado que colocasse dentro da arca, em Êxodo 40, 20, os 10 mandamentos que Deus lhe deu lá no Monte Sinai. Concluímos, queridos irmãos, que os 2 anjos querubins encurvados, um à frente do outro, olhando para a tampa chamada propiciatório, onde Deus se manifestava, velam com reverência por Deus e por sua lei, o que mostra claramente que a lei de Deus é como se fosse o seu fundamento. É a base do seu caráter. A lei de Deus é o caráter de Deus e é impossível separar Deus de sua lei. Por isso, queridos irmãos, pecado e a transgressão da lei é ferir diretamente o caráter de Deus quando nós pecamos. E é por isso que é preciso uma intercessão muito séria para se limpar essa ferida que se faz diante de Deus. O sistema de sacrifícios do Antigo Testamento, queridos, ensinava ao povo o caráter terrível do pecado e mostrava Jesus Cristo como o único que pode tirar a culpa. Só o sangue de Cristo, ilustrado por aqueles sacrifícios, podia expiar os pecados da humanidade, queridos. Esse assunto de salvação é algo muito sério, que não é uma coisa de brincadeira, por isso exige sangue. A lei sagrada de Deus é tão santa como Ele mesmo, que não pode ser perdoada assim do nada. É preciso esse sangue para perdão do seu pecado, queridos. No número 5 nós encontramos o que não devia acontecer e o que aconteceu quando não se obedeceu.
Levítico 16:2 e Levítico 10:1-2 nos mostra claramente o que Deus ordenou e quando não se obedeceu, o que aconteceu, queridos. E nós encontramos que o Senhor disse a Moisés que não deviam entrar no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não moram. Porque ele aparece na nuvem sobre o propiciatório. E quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram sobre ele e levaram fogo estranho perante a face do Senhor, o que ninguém havia lhes ordenado, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Essa é a parte mais triste da história. Não era desejo de Deus matar aqueles 2 filhos que fizeram isso. Ele ama a todos e deseja salvar a nós, mas o fato de eles terem feito algo que não foram ordenados fazer, estar na presença de Deus, automaticamente eles morreram. O que nos mostra essa história, queridos? Nos mostra que para estar na presença de Deus é preciso a devida autorização, é preciso o devido cerimonial para que você possa estar diante de Deus e não mora. É por isso que é necessário o sangue de Cristo para que você possa permanecer diante de Deus e viva. Ninguém pode estar na presença de Deus por sua própria iniciativa, por sua própria vontade. Não, é preciso intercessão para que você possa estar diante de Deus e não mora. Essa história nos mostra claramente, queridos, que os filhos de Arão não obedeceram, não foram ordenados e nem pediram autorização, fizeram algo da sua iniciativa. Isso nos lembra a parábola que Cristo contou do homem que entrou na festa das bodas do Cordeiro sem as vestes nupciais. Colocou roupas da sua iniciativa e o que aconteceu? Ele morreu. Ele foi expulso daquele sítio e o próprio noivo disse: haverá choro e ranger de dentes. Nos lembra também Caim. Caim foi pedido para que fizesse a mesma coisa que se pediu ao Abel, mas Caim decidiu fazer algo da sua autoria. Mas Abel decidiu obedecer. E o que aconteceu? Abel foi aceito diante de Deus, mas Caim foi rejeitado e se tornou fugitivo. Nós encontramos também Davi e Saul. Saul tinha tudo para ser o grande rei de Israel, mas por causa de fazer algo do seu interesse, por causa de fazer algo da sua iniciativa, ele foi rejeitado por Deus. E quem foi aceito foi Davi, porque Davi era homem segundo o coração de Deus. Adorar a Deus, queridos, é uma coisa séria. Obedecer a Deus é uma coisa séria. Nós precisamos fazer o que Deus diz para nós fazermos, não o que nós achamos. Uma coisa, queridos, é você não conseguir fazer o que Deus mandou. Outra coisa é você dizer: não, eu vou fazer do meu jeito. Não, Deus não aceita isso. Deus quer que faças aquilo que Ele te pediu, não algo do seu jeito. Se você não consegue fazer, para Deus é muito melhor dizer que: Pai, eu não consigo, me ajuda, do que você aliviar aquilo que Deus te pede e fazer do seu jeito. Não, queridos, essa história nos mostra claramente que o plano de salvação de Deus inclui fazermos aquilo que Ele pede. É por isso que precisamos do sangue de Cristo, que nos limpa, purifica-nos e nos torna justos e com direito de estar na presença de Deus e permanecermos vivos. Você entende, querido? Você entende a gravidade do assunto? Você percebe por que você deve confiar naquele sacrifício de Jesus naquela cruz? Não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Não há como estar na presença de Deus sem autorização. Não há como estar na presença de Deus sem que Cristo te dê o direito de estar na presença de Deus. No número 6 nós encontramos qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias diárias do santuário e o que devia acontecer nesse dia. Aqui nós já havíamos respondido. Levítico 16:34, Levítico 23:27-30 nos mostra de maneira muito clara isso, que a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias que existiam era a expiação. Nós já explicamos isso, vocês já perceberam e vocês viram claramente aqui que a resposta clara é a linha B.
No número 7 nós temos como ocorria a expiação do santuário nesse dia, e aqui vocês também já perceberam claramente, Levítico 16, 6, 11 a 14, Levítico 11, 7 a 9, 15 a 16, Levítico 16, 20 a 22, era para você escolher a alternativa correta, e a alternativa correta são quase todas as alternativas, simplesmente a primeira é que era falsa, queridos. Você acha que Leu percebeu, naquele dia, o sumo sacerdote que devia entrar no lugar santíssimo, devia pôr o incenso sobre o fogo no altar perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cobrisse o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morresse, e tomava o sangue do animal sacrificado e com o dedo aspergia diante do propiciatório 7 vezes. Isso ele fazia com relação ao seu pecado e o pecado da sua família, e depois ele pegava outro bode que foi lançado sortes, e ele fazia o mesmo, mas agora para o perdão do pecado do povo, queridos. Ao continuarmos a entender esse assunto, encontramos que através do sacrifício diário dos cordeiros, os pecados eram transferidos simbolicamente do corpo do pecador arrependido para o santuário. Através do sangue do cordeiro, uma vez ao ano, realizava-se a limpeza ou purificação do santuário no dia da expiação, removendo os pecados do santuário. Quem é responsável por nós transgredirmos a lei de Deus é Satanás, mas não porque ele vai expiar os nossos pecados. Quem expia os nossos pecados é Jesus, quando morre na cruz. Cristo pagou pelo pecado que nós cometemos, não é? Portanto, no dia da expiação, era dia da limpeza final de todos os pecados do povo. É como se fosse o dia do juízo final, onde se decide o destino de cada um, queridos. Quem não demonstrava o verdadeiro arrependimento e aflição de alma, morria. No número 8 nós encontramos que acontecimento marcou a consumação final dos rituais do santuário terrestre, e quais as evidências bíblicas de que existe um santuário no céu? A resposta íamos encontrar em Mateus 27, 50, 51, Êxodo 25, 40, Apocalipse 11, 19. A resposta clara aí é que todas as linhas estão corretas, pois com a morte de Cristo na cruz, o santuário terrestre perdeu sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor ergueu e não o homem. Existem outras referências, por exemplo, Apocalipse 4, 5, 7, 15, 14, 15 a 7. João descreve alguns móveis que viu nesse santuário. Isso mostra claramente que esse santuário que estava aqui na terra era apenas uma demonstração da realidade. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor os méritos de seu sacrifício. No número 9 nós encontramos, existe um sumo sacerdote e ministro desse verdadeiro tabernáculo? Claro que existe! Existe sim! Hebreus 8, 1 a 2, Hebreus 9, 24. E aqui encontramos que as 3 linhas estão corretas. Mas nós devemos entender que os sacerdotes do Antigo Testamento eram uma sombra ou ilustração do sacerdócio que cumpriria o nosso Senhor Jesus no santuário celestial. Aqui nós encontramos no Hebreus 7, 23 a 24, que aqueles eram feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, continua para sempre como um sacerdote imutável, um sacerdote que não é trocado, diferente daqueles que quando morria devia se eleger o outro. O Cristo Jesus é um sacerdote para todo sempre. No número 10 nós temos, que certeza a Bíblia dá sobre a intercessão de Cristo por aqueles que se achegam a Deus, e que mensagem é anunciada mostrando o fim da obra mediadora de Cristo? Aqui, queridos, é onde nós encontramos algo maravilhoso de ser entendido, queridos. Nós encontramos em Hebreus 7, 25, ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, pois ele vive para sempre.
intercedendo por eles. Vive somente para interceder por aqueles que se achegam a Deus. Cristo não vive para outra coisa, senão para interceder por ti, querido. Isso é uma mensagem de esperança que deve encher teu coração de alegria, de saber que sempre que você se achega a Deus, Cristo está lá para interceder por tudo que você deseja, por tudo que você pede. Essa é a certeza que Deus está a nos transmitir nesses versículos, e a mensagem que anuncia que o fim dessas intercessões está próxima. Encontramos em Apocalipse 14, 6 a 7. Um evangelho eterno está sendo pregado, queridos, para que todos adorem o verdadeiro Deus, porque o dia do juízo chegou. E chegamos ao fim do nosso estudo, em nome de Jesus.